Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre ouvir os pressentimentos, como funcionam os pressentimentos, o que é essa sensação que a gente tem que antevê, né, algum fato, algum acontecimento. Olá. Essa pauta é uma pauta que foi sugerida por uma dos nossos seguidores, das nossas seguidoras, e a gente está pedindo sempre que vocês renovem, que vocês sempre deem as sugestões, porque a gente não sabe o que vocês esperam, né? Qual é a informação que vocês gostariam de ter. Bom, todo mundo, a gente está aqui no plano terrestre, né? Nós somos seres físicos, né? Mas a gente continua tendo conexões com os outros planos, né? São os sonhos, são as inspirações, a orientação que a gente recebe por meditação, enfim, várias formas de você ter uma outra ligação com outros planos, né? E na verdade, todo o processo da magia é um processo para estabelecer justamente você ter a capacidade de agir em outros planos, mesmo estando no plano físico. E para isso a gente precisa fazer uma coisa que é muito importante, que é neutralizar a influência da nossa mente racional. Quando a gente tem uma intenção e a gente quer realizar uma magia, a gente sempre tem que combater aquilo que a gente chama de a voz da nossa mente consciente. Então, nossa mente consciente fica trazendo, é da natureza dela trazer dúvidas, trazer questionamentos. E se fosse assim? E se fosse assado? E se não der certo? E não sei o quê. E isso, para quem quer determinar uma realização de alguma coisa, para quem quer causar um efeito, isso destrói toda a magia que você puder pensar. Mas não é só quando a gente está fazendo um feitiço, quando a gente está fazendo um ritual, que essa mente racional ela atrapalha. Ela atrapalha também e principalmente quando a gente tem o que a gente chama de pressentimentos, que seriam uns sentimentos que vêm da alma. Como que a gente explica isso para vocês? A gente tem os nossos sentidos, né? E a gente avalia as condições do nosso entorno através dos nossos sentidos. Então a gente vê, a gente sente cheiro, a gente toca, a gente tem a sensação física do toque, a gente se alimenta, a gente tem o sabor, mas a gente não tem só esses sentidos. A gente tem capacidades, é como se a gente tem esse limite, que é o nosso limite do corpo físico, né? Mas a gente tem as camadas. Camadas, é plano, nosso corpo não é só físico, né? Então a gente tem camadas e camadas que têm capacidade de perceber e entender mais coisas que a gente não está vendo, não está sentindo, não está registrando pelos 5 sentidos. E que seriam os sextos sentidos, sétimos sentidos, e vai sentido aí que a gente nem sabe, né? E aí o que acontece? Tem coisas que você pode ter uma ligação, vamos supor, pessoas que praticam meditação, que têm o hábito de anotar sonhos, que façam, que tem aquele momento de refletir, de pensar, e que de repente no meio do pensamento está meio absorto, e daí vem, nossa, é isso, né? Isso não foi a mente, isso aí é o que a gente chama de inspiração, quer dizer, você lançou, a sua mente lançou uma dúvida e essa dúvida alcançou um patamar superior da nossa mente superior que trouxe o insight, às vezes com conhecimentos até que você já tinha, mas você não pensou na hipótese. E aí, mas acontece que a gente percebe coisas e com outros corpos e às vezes
por não estar familiarizado a ouvir esses corpos, a entender esses corpos, a gente não presta atenção ou desconsidera algumas impressões que nos vêm. Às vezes, né, as pessoas têm, sei lá, teve um sonho ruim, sonhou que o avião ia cair. Tá, eu vou pegar um avião amanhã? Melhor não, né? Eu sonhei que o avião ia cair. Quantas vezes já aconteceu de eu sonhar alguma coisa que acontece? Tá, então melhor não. Mas nem sempre é essa percepção de um acontecimento futuro, ou mesmo não um acontecimento futuro, uma percepção que você está tendo em relação a alguém, né? Você está conversando com alguém e não, a pessoa é simpática, a pessoa é amável, a pessoa parece querer te ajudar, você não tem nenhum motivo assim racionalmente plausível para você justificar uma má impressão que você tem em relação àquela pessoa, mas você tem, né? Então, essas coisas que você não consegue traduzir, você não consegue traduzir porque os corpos, a gente, quando faz um treinamento para ser bruxa, uma das coisas que a gente está fazendo é treinar os corpos para trazerem as mensagens e a gente ter capacidade de traduzir essas mensagens que elas normalmente vêm em nível simbólico. Simbólico e, pior de tudo, quando elas vêm com sensações físicas e impressões. Quando você é bebê, você ainda não tem o recurso da fala, você não tem o recurso do processamento consciente dos acontecimentos que você se impressiona. Então, se você tem a sensação de hostilidade, porque você não está nem vendo o seu pai e a sua mãe brigando, mas você sabe que existe um clima de hostilidade em relação a eles, mas sempre tem um cheiro, sei lá, a sua mãe está cozinhando e seu pai briga com ela, então comida você associa com uma impressão de um clima ruim, mas você não tem a capacidade ainda de julgar, de saber quem são aquelas pessoas, a importância que elas têm para você, o risco de vida que você tem se elas te abandonarem. Tudo isso só vem o pânico e às vezes associado ao cheiro. A gente amadurece, a gente adquire a linguagem, a gente adquire a capacidade de nomear coisas e entender as coisas e articular as ideias em forma de frases, né, para poder entender, mas não é para todas as nossas percepções, nem todos os nossos sentidos que a gente tem essa capacidade, por falta de treino mesmo, porque não mexeu nisso. Pode mexer. E aí o que acontece? Você tem essa capacidade e você só tem a impressão. A impressão pode ser uma sensação de náusea, uma vontade de não querer ir, uma impressão assim que você fala, gente, essa pessoa é tão simpática, tão bonitinha, tão legal, por que eu não gosto dela, né? Você não vai encontrar nada justificável racionalmente, né, para poder fazer aquilo, e aí, por não estar acostumada a prestar atenção nessa linguagem, né, fica mais fácil falar assim, gente, eu não tenho como não ir na festa da fulaninha porque ela me convidou. E mesmo eu estando tendo uma sensação ruinzinha, eu tenho que cumprir a formalidade social de corresponder ao convite que ela me fez. E você não ouve o que seria um pressentimento, né? Porque o pressentimento ele não é uma premonição. É diferente, tá? A premonição é você sonhar, tem gente que tem a capacidade de visão, então ela vê realmente um fato acontecendo, né? O pressentimento é muito pior porque ele não traz justificativa, ele não traz uma imagem, ele não traz nada, só uma sensação, um sentimento, alguma coisa assim. Às vezes físico, né? Trava, você engasga, você tropeça, você tem uma sensação, o corpo não quer ir, né? E o mais lindo de tudo, que eu gosto demais, é quando você começa a ter ato falho, né? Que você esquece, se atrasa,
deixa a roupa queimar e não pode ir na festa e faz alguma coisa assim, esses atos falhos são bons porque mesmo que a mente consciente queira ir, ele arranja um jeito de falhar, né? Mas assim, quando a gente não ouve, e aí a gente vai tendo a experiência assim, tá? Você não ouve uma vez, e aí você se arrepende, você fala, gente, olha, ai, acabei descobrindo que a fulana falava mal de mim, acabei descobrindo que ela me convidou para justamente para fazer alguma coisa de errado, que aconteceu isso, enfim. Tá, uma vez, 2 vezes, 10 vezes. O grande problema assim, não é só você perder a chance de alterar uma situação que você poderia ter evitado por não ter seguido o seu pressentimento. O pior de tudo é quando você silencia o pressentimento. Quer dizer, você vai bloqueando essas camadas de registrarem, de perceberem, e isso você está se dessensibilizando, né? Eu tenho essa questão do dessensibilizar é uma coisa trágica. Às vezes a pessoa faz isso até como uma forma de autodefesa, né? Então é aquela coisa, pessoas muito sensíveis, elas percebem tudo e de repente, sabe, você está percebendo coisas que nem são do seu interesse, sabe? Que a vizinha não vai brigar com o marido, que... Então é aquela coisa, às vezes você fala assim, gente, sabe, deixa eu me resguardar um pouco, parar de ficar captando essas percepções que eu estou tendo que não me acrescentam nada, né? Mas acontece que assim, às vezes a pessoa ela quer silenciar uma sensibilidade e essas sensibilidades elas são recursos, né? Eu tive uma vez uma cliente que ela me procurou dizendo que ela era médium espírita de incorporação, inconsciente, mas ela estava tendo problema porque ela estava sonhando com pessoas mortas. E eu falei assim, nossa, tá, os obsessores, né? Não, minha tia, minha avó, os parentes que faleceram. Eu falei assim, tá, mas eles são ruins? Não, não, são pessoas que eu gostava muito, tá, mas eu tenho medo de fantasma. Eu falei assim, gente, você se sensibilizou para abrir uma porta para esses espíritos incorporarem, virou casa de mãe Joana, gente. Eles não vão levar em conta que você não está inconsciente naquele momento. Né? Ou melhor, que você está inconsciente, você está dormindo, está sonhando. Você, qual é o problema? Né? Para uma pessoa ainda mais que acredita em espiritualidade, tudo, você abriu uma porta, essa porta capta a energia, a influência, até a parceria desses seres que querem te ajudar às vezes, né? E aí você quer se dessensibilizar. A dessensibilização, ela é uma desproteção, porque você pensa o seguinte, se um pressentimento é algo para te precaver, para te proteger, para te deixar alerta em relação a uma pessoa, uma situação, quando você desensibiliza em relação àquela capacidade, e de tanto não ouvir, de tanto não fazer essas capacidades, vai botando, né? Porque na verdade é um braço que você não usa, ele vai ficando adormecido e depois ele vai ficando atrofiado, fraco, enfim. Você tem que, todos os seus recursos você tem que usar e aprender a usar. Normalmente quem tem essa capacidade mais aflorada, provavelmente já desenvolveu em outras vidas e agora o recurso incomoda um pouco porque ele está te despertando para você aprender a dar prosseguimento àquilo que você começou. E a pior coisa que tem é quando você vai tentando amortizar, desensibilizar essas suas capacidades, porque você vai ficando indefeso, né? São defesas. Me assusta, tenho medo. É uma defesa. Eu não queria sonhar coisa que vai acontecer porque eu tenho medo de sonhar uma coisa ruim. Coisas ruins estão acontecendo, gente. A gente assim, quando uma pessoa tem a tendência a ter uma premonição, às vezes é um aviso para evitar.
né? É para evitar ter o acidente, é evitar fazer um contrato com uma pessoa que vai ser desonesta, é evitar conviver com pessoas que vão te prejudicar. O pressentimento é para ser uma coisa boa, é você saber usar, saber entender, poder aproveitar antes de se tornar o fato ser uma coisa que possa te prejudicar. O pressentimento, ele também, mais um detalhe em relação ao pressentimento é o seguinte: a gente é um ser que está no físico, mas a gente é um ser espiritual que está no físico. A gente às vezes se esquece disso e vive só no físico, pagar conta de luz, trabalhar, arrumar a casa, lavar roupa, fazer comida, cuidar de bicho, enfim. E a gente esquece que a gente tem outros corpos, tem outras percepções. O que traz a nossa conexão entre o corpo e o espírito é a nossa alma. A alma, ela traz, ela rege, ela lida, né, com o que a gente chama de nossa sensibilidade. Às vezes, a gente está vivendo uma situação muito difícil e essa sensibilidade ela fica amortecida como se fosse uma anestesia mesmo, para a gente conseguir passar por aquilo de uma forma melhor, mas não é positivo. A hora que você começa a não ouvir a sua alma, a hora que você começa a não se ligar nela, você não está ligada no espírito, você vai começar a errar, a fazer besteira na vida. Fazer as coisas com julgamento só com base naquilo que você sente e vê com 5 sentidos, né? E você também vai ficando desalmada, fazendo coisas até ruins mesmo, de maldade, porque você não tem empatia. A sensibilidade, ela também traz a empatia, traz a sua capacidade de perceber e ler o que os outros estão dizendo, ler no sentido de um pressentimento, mas também ler, por exemplo, que uma pessoa está apaixonada por você, uma pessoa que realmente gosta de você, e você trata ela igual a outros que você não goste tanto, porque você não percebe, não tem essa sensibilidade. E a sensibilidade, ela tem tudo a ver com essa coisa do pressentimento. É a mesma pele que está num outro nível, que percebe as coisas. Então, também, se você não ouve seus pressentimentos, você também vai diminuir a sua capacidade de amar, de ser amada, de ter uma vida mais feliz, enfim. Tá? Então, é bem ruim. É bem ruim. Então, eu acho que eu falei o assunto, né? Abordei bastante o tema, né? Eu não gosto de fazer vídeos muito longos porque as pessoas não assistem mesmo até o fim, né? Então, a gente tem que fazer um vídeo no limite do quanto as pessoas normalmente assistem. Eu vou pedir sempre que vocês que estejam gostando do nosso canal ajudem, dando incentivo, fazendo compartilhamento, dando o like, assinalando o sininho lá, colocar para você receber todas as notificações. Comentários são estimulantes, né? Ajudam a gente a fazer, mas quando vocês colocam sugestões de pauta, ajuda mais ainda, porque a gente tem ideias para os próximos vídeos, enfim, é sempre positivo, né? Eu estou adorando essa interação, eu estou estudando formas da gente começar a fazer coisas, lives, né? Colocar, enfim, vai ter surpresas em breve em relação ao canal, tá certo?